meus amores, nós mulheres que nos perdemos pelo caminho, esquecemos o nosso feminino de lado, né? Trabalhamos mais do que deveríamos, fazemos muito mais do que até podemos. E aí a Mulher Maravilha, né? A guerreira, a que tem que dar conta de tudo, e que está exausta, mas não sabe receber, né? Assim? Pois é, né? Ô, luta! A gente aprendeu que você guerrear tanto, né? Onde que a gente se perdeu do nosso feminino, da nossa intuição, da nossa leveza, né? Do nosso lado de nutrir o nosso ser. E a gente está só na guerra, na batalha, na luta, né? Então, o que nos impede de acessar esse lado masculino nosso, né, meus amores? Aonde foi que ficou isso aí, né? Vamos resgatar. Então, estou pensando em fazer um workshop para a gente resgatar isso, porque eu estou vendo muitas mulheres com burnout, muitas mulheres com depressão, muitas mulheres carregando o mundo nas costas, né? E isso é uma forma de autopunição, né? É uma punição. A gente está se punindo pelo quê, né? Tanta autocobrança, né? Tanto autocrítica, tanto autojulgamento, né? Pois é. Boa noite, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Mônica, linda. Agora que atualizou que você entrou aqui. Engraçado, Mônica, eu não te vi ontem na live ao vivo, você não participou, né? Foi tão legal. Me responde aí que eu já vejo tua resposta. Então, Mônica, estava falando aqui, né, da gente trabalhar o nosso lado feminino, né, que a gente se perde pelo caminho e a gente fica tanto no nosso masculino, né? Então, show, tá. E aí a gente vai se perdendo pelo caminho, né, do masculino, feminino e tal. E, enfim, quanto que a gente se perde. E como pode melhorar, né? Então, estou querendo fazer um workshop sobre isso, né? Sobre as heroínas, as guerreiras, as mulheres maravilhas do século XXI, aonde a gente se perdeu, né? Aonde que a gente se perdeu? Aonde a gente perdeu a nossa maior força, a nossa maior potência, né? Que é o nosso feminino. Se a gente está com o masculino, ok, show. A gente consegue ir para a luta, né? Guerrear, trazer o alimento para casa. E quando a gente não está, né, com o nosso masculino, então, boa noite, sejam bem-vindos todos aqui no nosso estudo de hoje. Então, estou com muita vontade de fazer um workshop sobre isso, mas o curso, né, a Alquimia, eu também vou trazer isso, que é o curso de autoconhecimento, autocura na veia, né? Então, nós mulheres, né? Então, todo mundo tem o feminino e masculino, né? Então, que é o nosso yin yang, ânimo e ânimas, né? E todos temos. E aí a gente se perde. Então, assim, o universo, ele tem uma sabedoria, sabe? De se autorregularizar. E a gente acha que, cara, a gente acha que a gente tem controle. A gente é tão engraçado. Acho que o criador fica rindo, assim, né? Acha a gente uma comédia. Porque a gente quer ter controle das coisas, sabe? A gente quer controlar tudo. E se a gente entendesse que a gente não tem controle de nada, mas que quando a gente solta o controle, tudo vem pra gente, sabe? Então, assim, o universo trabalha pra gente, ele não trabalha contra a gente. Só que a gente fica ali, né? Levanta barreiras, aí fica medindo forças, e a gente não recebe os presentes da vida, sabe? Então, eu gosto muito eu assisto muitas teorias, né? Só que quando eu comecei a questionar todo o sistema, então eu estudei um pouco de psicanálise, eu estudei um pouco fiz psicologia 1 ano e meio, e aí hoje, assim, consciente, né? Uma mulher de armadura, quase 45, faço esse mês de aniversário, gente. Então, vou fazer 45 esse mês. Então, eu estou no momento, assim, de questionar muitas verdades, né? Na verdade, eu sempre fui questionadora, mas fui calada a vida inteira. E aí, quando eu ganhei vida, né? Que eu rompi com todas as pessoas que me calavam e eu ganhei a minha voz de volta, eu voltei a questionar.
E aí, eu comecei, então, a ver, de fato, o que fazia sentido para mim. Então, assim, a terapia tradicional não faz sentido para mim. Só as energéticas também falta, sabe? Eu sou muito sincera, não vou mentir para ninguém, falta. A psicanálise, assim, eu não gosto, porque ela foi modificada. E aí, quando eu fui estudar, daqui a pouco eu leio vocês. Oi, Ney, querido! Boa noite! Quando eu fui estudar, seja bem-vindo. Quando eu fui estudar, então, a psicanálise, eu vi que Freud mudou, né? Ele tirou a hipnose, e a hipnose, assim, é que acessa o inconsciente, que traz os resultados mais rápidos, né? Porque onde está o nosso programa mental, amores? Aonde está? No nosso inconsciente. E aí, quando você vai estudar a história de Freud, que poucas pessoas fazem isso, e quando eu ganhei essa voz de volta de questionar, eu fui estudar, né, profundamente. Então, tem vários documentários muito legais. E aí eu fiquei bem pé da vida com Freud, porque eu queria estudar psicanálise, e aí eu escolhi não estudar. Por quê? O cara mudou, né, a teoria que ele acho que recebeu, né, da espiritualidade. Então, a espiritualidade está o tempo todo mandando informações aqui para gente, sabe, avançar e avançar e avançar. Só que a galera tá muito no ego, né? O que é o ego? É uma construção que a gente faz para sobreviver às dores, aos traumas e dramas, né? Então, no curso o curso Alquimia de Autoconhecimento e Autocura, eu falo bem sobre isso. E eu digo que, assim, vocês sabem do meu processo, há 1 ano eu venho pedindo para a espiritualidade muitas coisas, venho fazendo muitas perguntas, e eu não tinha controle mais de nada. Mas eu era uma mulher muito no meu masculino. E, Ney, os homens também têm seus lados, têm seu lado feminino, tá? Então, eu não sei como é que você está aí, está em equilíbrio. Então, assim, olha para vocês verem como o universo tem a sabedoria. Quando a gente estava lá atrás, que as mulheres eram muito donas de casa, que elas não tinham, né, voz ativa na sociedade, elas queriam muito ir para a vida, ir para o mundo e ter essa liberdade, né, de escolhas. E aí, o que acontece? Elas foram para o mundo, ganharam o mundo, né, rasgaram o sutiã, fizeram o que elas queriam e ficaram muito masculinizadas. Aí, o que o universo fez? O universo começou, ele se autorregulariza, gente. Entendeu? Ele tem muita sabedoria. E aí os homens começaram a ficar mais femininos, não sei se vocês percebem isso. E aí eu não estou falando... Deixa eu só pegar o carregador aqui, peraí. Ixi. Peraí. Onde está? Peraí. Amor. E aí, meus amores, eu não tô falando assim de tipo, os caras são gays, não é nada disso, tá? É claro que tem muita gente que, né, hoje tem as suas opções sexuais, né, diferentes, tá? Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de um homem feminino. Então, aquele cara que ajuda mais em casa, que é mais parceira, que cuida dos filhos. E essas mulheres, elas não estão reconhecendo isso. Então, Ney, eu não sei qual é aí, como é que você tá, se você é casado, se você tá mais no teu feminino, se tá equilibrado. Mas aí essas mulheres são muito masculinas, que estão muito no masculino delas, elas não gostaram disso, elas ficam pé da vida, e nos meus atendimentos eu vejo isso, elas brigam, elas reclamam do marido, falam que o marido é um frouxo, não sei o quê. Só que, cara, lá atrás a gente queria igualdade. E aí quando esse cara chega e é igual ali, que ele chega junto, que ele ajuda e que ele é parceiro, essa mulher não quer. Olha que doido isso, né? É muito interessante. Então, como que a gente não tendo conhecimento, a gente acaba se perdendo, né? Então é tão importante a gente saber disso, sabe? Que a mulher tá muito masculina e que precisa do homem ficar mais feminino para equilibrar a gente. Porque imagina como é que é isso, né? Então a gente teve a época tá no patriarcado, mas teve lá atrás o matriarcado. Então, sabe, o universo está sempre se regularizando, porque ficar só no feminino não dá, aí agora só no masculino não dá. Então a gente resgatar essa força, né, masculina e feminina. Então, o feminino, ele é o de nutrir, sabe? Ele cuida. Então, quantos pais cuidam dos seus filhos, dão carinho, dão amor, fazem coisas que a mãe não tá fazendo. E tá tudo bem, sabe? Que ela tá indo lá pro mercado de trabalho, que ela tá ganhando o mundo e tal. E só que assim, essa mulher precisa reconhecer isso, entender isso, sabe? Que nós pedimos isso lá atrás, nós queríamos igualdade, e aí quando esse cara tá fazendo papel que a gente não tá, a gente está chamando ele de frouxo, né?
Então, se a gente tivesse clareza disso, quantos casamentos seriam modificados? E se essas mulheres olhassem, né, que elas precisam equilibrar o masculino delas, né, que está com o feminino ferido, também faria muita diferença. E esse homem, por que ele está com essa mulher masculina, né? O que está atraindo no campo dele, que está atraindo essa mulher? Ele também precisa ali equilibrar alguma coisa dele, então ele também precisa equilibrar o masculino dele, né? E aí a gente não fala de ser o masculino de antigamente, mas é um novo masculino, sabe? Então é muito lindo saber disso, e eu acho que isso encurta muita dor e sofrimento para muitos casais, né? Que não tem esse conhecimento, porque não é uma coisa que é trazida à tona. Então eu gosto muito do conceito do Jung, que era discípulo do Freud, e ele rompeu, né, com Freud, então, porque ele foi além, né? Ele acessou e juntou a espiritualidade dentro da teoria dele, e Freud ficou paralisado. Então, assim, a história do Freud é o seguinte: ele usou o conhecimento e vendeu o conhecimento dele, né? Entrou totalmente no ego, então ele vivia numa época que estava tendo guerra, muita pobreza lá onde ele estava, por causa da guerra, e ele vendeu todo o conhecimento que ele tinha para um sobrinho, que era o cara lá de marketing dos Estados Unidos, que estava no início eles estavam querendo colocar, né, a era do capitalismo, estava logo nesse início. Então ele vendeu o conhecimento de como funcionava a mente humana, e aí o marketing tem todo esse conhecimento, consegue fazer a gente consumir mais do que a gente deveria, né, e ter todo esse controle sobre a nossa mente, porque eles usam todo esse conhecimento do inconsciente para conquistar o que eles querem. E aí eu também fiquei sabendo que o Freud, ele cheirava cocaína, sabe? Porque ele falava que, tipo, cara, ele tinha várias viagens astral e não sei o que lá. Então, sabendo de tudo isso, vocês acham que eu ia entrar nessa furada? Vocês acham, sinceramente, cara? O cara, assim, sabe? Que referência que ele é para mim, né? Não é referência. É o cara que, pô, sem julgamento, entende? Mas é um cara que não está equilibrado para cuidar de mim, sinceramente. Então, a teoria dele tem muita coisa que eu não concordo. Tem muita coisa legal? Tem. Mas tem muita coisa que depois eu acho que ele meio que ficou meio doido, assim, e deu uma viajada. Ou então ele usou também de forma manipulativa para deixar a gente com medo. Então, assim, eu vejo muita gente cheia de questões por causa, inclusive, dos conceitos da psicanálise, né? Então, diz que tem a menina que, com o pai, o menino com a mãe. Cara, assim, quando eu faço os pedidos para a espiritualidade e que eu me conecto, assim, a espiritualidade me mostra, sabe? E de verdade, esses dias eu estava ouvindo a espiritualidade falando, me mostrando caminhos de coisas que era para estudar, para trazer um novo conceito, uma nova pegada, uma nova abordagem. E assim, de verdade, eu que estava lá na minha mente ainda, né? Cheio de paradigmas, sabe? Cheio de crenças, óbvio, de uma vida inteira que eu venho limpando. Eu, às vezes, eu falo assim, sabe? A gente pede, as coisas vêm. E aí a espiritualidade falou para mim, não é Freud, não é Jung, a gente quer uma nova abordagem. E aí eu falo, uau, quem sou eu, né? Para trazer uma coisa desse tamanho, assim, sabe? Então, tem me vindo muita coisa para estudar. E é muita coisa do Jung, tá? Só que com uma outra pegada, porque no Jung, ele também... Então, assim, a gente tem acesso a muita informação, só que tem coisas que quando a gente tem pontos de vista muito fixos, o que acontece? A gente vai botar o nosso ponto de vista, né, ali, e pode até mudar um conceito, uma teoria e tal. Como eu não terminei essas coisas que eu comecei a estudar, porque eu falei, cara, isso não faz sentido para mim, sabe? O cara não é uma referência para mim. E o cara tirou hipnose, que era a melhor parte, o cara, pô, cheirava cocaína, o cara, entendeu? Tem conceitos que não batem para mim. Então, assim, meu primeiro amor foi meu pai e minha mãe, óbvio, são as primeiras pessoas que eu tive contato, né? Então, a menina, o primeiro amor da vida dela é o pai, é isso. E o primeiro amor da vida dela feminino é a mãe, e é isso. Nada mais do que isso. Só que ele vem com uma teoria muito doida, e tem gente que fica acreditando nisso, e entra num trauma e num drama que, assim, não é isso. Então, a espiritualidade vem me mostrando algumas coisas que é para trazer. E se a gente não tiver muito trabalhado, elaborado, a gente acha que a gente não é capaz, sabe? De acessar essas informações e trazer para o planeta, porque a gente entra no quem sou eu, né, para fazer isso. Então, meus amores, uma das coisas que me veio é que olhar para o nosso inconsciente não é isso. Porque, assim, a teoria do Jung é muito boa. Ela é muito boa. Só que tem alguns detalhes que precisam ser modificados, né? E aí está sendo mostrado para mim, assim, bem
devagar, né? Porque eu estudo muito e eles sabem, a espiritualidade sabe o quanto eu me dedico, quanto que eu me entrego, quanto que eu mergulho. Então, está sendo mostrado e... enfim, eu sou uma boa estudante, uma boa aprendiz, né? Então, eu me coloquei à disposição do todo e estou aqui para receber a informação que se requer no planeta, porque lá atrás eu pedi, né? Então, tem vindo muita coisa. Aí, uma das coisas que eu vejo é que as pessoas falam assim, o ego, né? O que é o ego? O ego, elas são várias máscaras que a gente coloca para funcionar na vida. O ego não é aquilo que falam, né? Que muitas teorias falam no peso, sabe? Então, nada mais é do que como uma roupa que você coloca. Então, hoje eu tô com essa roupa aqui, com esse vestido de onça. Então, esse vestido que eu tô é o vestido que eu tô hoje. Amanhã eu posso tirar e colocar outro vestido. Então, o ego é isso. São máscaras que a gente usa para determinadas situações, entendeu? Não significa que a gente seja uma farsa, não significa nada disso. É simplesmente máscaras que a gente colocou porque lá atrás, os nossos traumas e dramas, a gente precisou usar isso para sobreviver. E aí, por exemplo, a boazinha. Eu era a boazinha. Então, eu coloquei essa máscara, né, essa persona, para fluir, porque eu entendi que quando eu era boazinha, eu era aceita, eu recebia elogio, todo mundo gostava de mim. E eu tinha lá os meus gatilhos, né, que eu venho falando no curso e tal. Então, deles era o abandono, a rejeição e tal. Então, assim, a gente vai colocando essas máscaras para fluir. E aí, o Jung fala, faz muito sentido para mim, depois de uma certa idade, depois dos 35 anos, a gente entra no processo de individuação. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a gente entra com essas crises, né? Então, aquela mulher que ela era, sabe, muito masculina, que fluía muito bem, que entregava resultados, ela não tinha o menor problema com isso. Só que depois de uma certa idade, começa a bater, né? Algumas coisas na vida dela. Começa a aparecer várias situações e ela começa a entrar em algumas coisas de sofrimento, que é exatamente o quê? É o universo te mandando coisas para você olhar para o que você está se tornando, porque você não é nada disso, né? Então você colocou tantas máscaras para fluir, tantas personas que você tem, que você não sabe nem mais quem você é. E aí a proposta, né? Então, que chega nessa idade mais ou menos, dos 38, às vezes até 35, mas que ela se acentua muito lá na frente e que as pessoas não têm consciência disso, e aí elas ficam imersas na dor, no sofrimento, porque o que acontece? O universo, ele começa a querer te colocar no lugar que é o seu. Então, desse equilíbrio do feminino e do masculino, né? De você receber essa tua força de volta, de você... Porque a mulher, o feminino, ela não quer controlar as coisas, né? Ela está mais conectada com a intuição, ela está mais conectada com o saber, né? Com saber, com ser. O masculino não, ele já é mais controle, ele já é totalmente diferente. Então, quando a gente entra no processo de individuação, né? É para entrar nesse lugar que é nosso e que a gente se perdeu pelo caminho, porque a gente usou várias máscaras para pertencer. Então, basicamente é isso. E olhar para o inconsciente, o que acontece? Nessa fase da vida, o inconsciente começa a jogar as coisas. É natural, assim, é organização do universo. Ele começa a jogar coisas que é para você olhar. Aí, se você não olha, você joga para debaixo do tapete, o teu inconsciente, ele fala assim, pô, tem muita coisa aqui, bora olhar para isso. Esse quartinho já não cabe mais nada. Entende? E as pessoas falam, é sombra, não quero olhar para a sombra, porque não tem nada disso, sabe? Não é nesse peso, nessa medida, sabe? É simplesmente olhar para tudo aquilo que a gente criou como uma máscara para fluir e falar, eu não sou isso, sabe? E eu estou disposta a ver o que tem de maravilhoso aqui, porque eu sou uma parte do todo, sabe? Então, a espiritualidade traz essa pegada para a gente, sabe? Para a gente ser os que vão cavar para achar o nosso diamante. E é isso, olhar para o inconsciente é isso, não é para ficar no trauma e no drama. Então, quando eu estava estudando, né, a psicologia junguiana, que tem muita coisa linda, só que tem ainda um pouco dessa crença, porque dói olhar para isso, que você entrar em contato com isso. Cara, não é isso, sabe? Se eu falo assim, Mônica, para você, Mônica, você é uma parte do Criador, sabe? Você é uma deusinha experienciando a vida.
Só que você não está dando certo na vida, por exemplo, não sei, tá? Tudo um exemplo. Porque você está muito no seu masculino, porque você está vibrando no medo, porque você está levantando as barreiras, você está negando o seu lado feminino, e aí você não está deixando a vida fluir através de você, sabe? E tem um momento da vida que o universo ele precisa se autorregularizar. Então, a vida está te convidando para ir para esse lugar, sabe? O teu inconsciente está fazendo esse movimento. Vamos acessar isso com amorosidade? Vamos olhar para isso? Vamos transmutar tudo isso, sabe? Para você acessar, sabe? A flor de lótus que tem aí. Gente, eu não vejo porque uma pessoa não queira fazer isso. Entende? Então, quando a gente vai ouvir essas pessoas que trouxeram esses conceitos, a gente pode, sim, entrar num trauma e drama, porque a nossa mente ela é muito, muito, muito manipulável. Então, se eu sou, né, eu tô lá com jalecão branco, sou uma médica, e eu falo assim, você tem não sei quanto tempo de vida. Cara, você vai acreditar. E eu trouxe para vocês, né, a história de um estudo que foi feito com os presos que eles estavam condenados à prisão perpétua, não sei se vocês lembram disso, e aí falaram, a gente vai fazer um corte profundo em você, e se você sobreviver, você está livre, tá? Mas o corte vai ser muito profundo, é possibilidade de que você não sobreviva. E aí, o que aconteceu nesse estudo? Eles fizeram um corte pequenininho, colocaram um negócio lá gotejando e aumentavam o gotejamento daquilo, e aquilo começou a ficar muito forte. E o preso, ele estava deitado numa maca, com os olhos fechados, e ele tinha a sensação de que ele estava realmente sangrando. E ele morreu. E quando foi feito... E era um corte bem pequenininho, sabe? E quando foi feito o exame de corpo de delito, ele estava com as mesmas coisas de quem tem morte de todos os órgãos, porque, sabe, faltou o sangue, né, no corpo. Então, meus amores, o quanto a gente é influenciado, sabe? O quanto a gente é manipulado. A gente tem que tomar muito cuidado com certas teorias. E a gente sempre perguntar, sabe? Você leve para mim? Porque, às vezes, a gente está vivendo uma terapia, né? Ou não está fazendo uma terapia que poderia fazer para olhar para essas coisas, para fazer o seu processo de individuação. Para ter esse equilíbrio, para a vida fluir, para você, sabe? Tirar todas essas coisas que não servem mais, e a gente não está fazendo. Por quê? Porque falam que é difícil, é sofrido, você vai acessar suas sombras, você vai sofrer. E eu venho para falar para vocês que não é nada disso, tá? Então, nas minhas conexões, me veio isso, e eu tive que me fortalecer bastante para chegar aqui, botar a cara no YouTube e falar isso, e contra Freud, contra Jung. Eu estou muito orgulhosa disso, gente, porque há um tempo atrás, quando eu estava me apequenando, porque eu não olhava para mim, eu não me autoconhecia, eu não fazia os meus processos, que eu nem sabia que eu precisava, eu jamais faria isso, né? Então, como é importante a gente ter autoconhecimento e fazer o nosso processo de cura, porque a gente vence os nossos medos e a gente vai muito, muito além, sabe? Então, estou muito feliz e muito orgulhosa de ter entrado nesse lugar de vulnerabilidade, de olhar para tudo isso com amorosidade, de ver que eu era crítica, que eu era controladora, que eu me julgava demais, que eu me autopunia, sabe? Em relações, com comida, sabe? Sabe? E assim, quando eu me maltratava, e, cara, olhar para isso, ter clareza disso e falar, ok, eu fazia isso comigo, eu não quero mais isso. Eu quero mudar, porque isso não é legal para mim. Porque quando está no inconsciente, né, que é o que o Jung fala, isso está governando a sua vida e você vai chamar de destino. Então, a pessoa que está com sobrepeso, por exemplo, cara, ela tá se mutilando, sabe? Por quê? Sem nem pensar. Então, é o que está no inconsciente dela que está governando a vida dela. Então, um exemplo, tá? De um estudo que faz parte do curso para dar uma dica plus de ouro em pó para vocês. O processo de procrastinação e o processo de autossabotagem, ele está muito associado à culpa, tá? Então, todas as vezes, e não é consciente. Por isso que a gente tem que acessar o inconsciente. Então, todas as vezes que eu me auto-saboto naquilo que eu quero, ou procrastino naquilo que eu quero, lembre-se sempre disso. Autossabotagem e procrastinação estão relacionados à culpa, tá? Então, a gente não faz isso de maldade, a gente faz por não ter clareza, por não estar no nosso consciente, né?
E depois disso, o que a gente faz? Então, procrastinei e me senti culpada. Ai, falei que eu ia emagrecer, que eu ia fazer dieta, que eu ia para academia, que eu ia fazer o curso de inglês, sei lá, o que você prometeu para você. Né? E assistir os cursos e sei lá o quê, e aí não faço. Aí eu procrastinei, né? Me auto-sabotei, e aí eu me culpo. Então você vai entrando nesse looping de se culpar, se culpar, se culpar. E, gente, é tudo mental, não tem nada acontecendo fora, tá tudo acontecendo na nossa mente. Então, fico me culpando porque eu não fui para academia, me culpo porque eu não comi direito, me culpo porque não fiz a rotina matinal, me culpo porque, ai, eu não sei lá o que eu tinha que fazer e não fiz. E aí, essa culpa, daqui a pouco, ela se transforma maior, ela se transforma numa autopunição, sabe? Então, vem a culpa primeiro, né? Que ela vem mascarada. Então, no fundo, eu tenho questões para me sentir culpado, e a gente tem que ter clareza, a gente não tem culpa de nada, foi só uma escolha que a gente fez naquele estado de consciência, sabe? Então a gente precisa se perdoar pelas escolhas que nós fizemos. E a gente pode fazer novas escolhas agora, porque era um estado de consciência, sabe? Só que a nossa mente, quando a gente principalmente está no masculino, ela é muito crítica, ela é muito exigente, ela cobra demais a gente. Por isso a gente precisa equilibrar. Que aí o feminino é o quê? É aquele do cuidar, do acolher, sabe? As suas dificuldades, de te dar colo nesses momentos, ao invés de ser o teu masculino, que só fica no chicote, né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio, a gente não entra nesses lugares, sabe? De punição, autopunição. Aí entra a autopunição, né? Na comida, comprando mais do que deveria, às vezes na bebida, às vezes nas drogas, nas fugas como um todo, se isolando dentro de uma bolha, né? Para as coisas que doem não ferirem mais a gente, achando que a gente tem controle de alguma coisa. Aí você, nessa bolha, você também está triste, está depressivo, está apático, porque você não tem vida social, porque você não conhece alguém que você gostaria. Então, assim, não tem para onde fugir, gente. É olhar para o que está aqui rolando, entendeu? De auto-julgamento, auto-punição, autocrítica, sabe? Autoexigência. Porque no fundo, né? Tem culpa aí. E aí vem todo esse comportamento e a gente vai repetindo isso, né? Então, isso vai se perpetuando, sabe? Porque a gente não olha para isso. E quando a gente vê, cara, de vítimas, nós agora somos os nossos predadores. Então, a gente que lá atrás, no momento, foi vítima de algo, de alguma dor, de algum trauma, hoje a gente se persegue, sabe? Hoje, essa voz interna, né, crítica, que está aqui na minha mente, sabe? Sou eu mesmo fazendo isso comigo. Então, não tem nada lá fora. Tá tudo dentro, né? Então, uma palhinha aqui para vocês terem essa clareza, né? A gente se perdoar pelas nossas escolhas e agora a gente pode fazer nossas novas escolhas, sabe? Com esse processo, né? Cara, de se perdoar mesmo, entendeu? Tá tudo bem, eu faço novas escolhas e bora. Porque senão a gente fica ressentindo, né? Remoendo. Às vezes também, quando a gente está só no feminino, a gente fica, né? Ressentindo, remoendo, porque a mulher é muito emocional. Então, a mulher, quando ela não tem o masculino, ela fica ali, ó, remoendo, ressentindo, revivendo. E a gente dança nos dois lados, tá, meus amores? Nos dois mundos. Tá como se fossem dois mundos, o masculino e o feminino. E a Clarice, que é maravilhosa, que tem um livro Mulheres que Correm com Lobos, estudo maravilhoso, ela fala de uma história que se chama Pele de Foca. Eu amo esse estudo, eu vou fazer um clube do livro sobre ele, é maravilhoso. Então, ela fala que todas as histórias são coisas do nosso inconsciente, que está no nosso inconsciente. Então, por exemplo, a mulher que é pele de foca, que ela aceita todas as coisas que aparecem ali para ela, e ela começa a barganhar a sua própria vida. E barganhar a nossa vida é o quê, gente? É estar num trabalho que a gente não quer, sabe? É a gente aceitar uma relação que não faz a gente feliz, é a gente aceitar um monte de coisas que a gente não quer, a gente está barganhando a nossa própria vida. Então, ela diz que são estados, né, que estão no nosso inconsciente. E aí aquela mulher que a foca, ela acaba perdendo sua própria pele, perdendo o brilho dos olhos, perdendo o brilho da pele, sabe? E ela está quase morrendo. E aí ela volta para o seu mundo. Então, a gente está ali, transitando nos dois mundos, ora muito no feminino, ora muito no masculino. Então, ter clareza disso e trazer esse equilíbrio para a nossa vida é
o que há, sabe? É o que há. Porque daí eu posso escolher com clareza, com consciência. Se não, o meu inconsciente governa e aí eu fico ali, né, andando em círculos. Só que o universo ele vai fazendo movimento para autorregularizar a gente. Aí vem doença, aí vem morte de alguém que a gente gosta, aí vem desemprego, aí vem falência, aí vem traição e mais o que precisa vir para a gente parar e olhar para isso, sabe? Então, só para vocês saberem, é assim que funciona, entendeu? Tem uma hora que a gente vai ter que olhar, não tem como, entendeu? Ou então a gente vai morrer em sofrimento. Só que agora as coisas estão muito aceleradas, né? O planeta está recebendo muita energia, a luz está muito forte, a galera está pipocando, porque o planeta ele está fazendo o movimento dele de transição. E quem fizer o movimento vai na leveza, na amorosidade. Quem não fizer o movimento vai tomar onda na cabeça e caixote, 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 caixote. Por quê? Porque está acelerado esse movimento, porque tudo tem que mudar. Inclusive, o planeta tem que, né, se transmutar, vamos dizer assim, né? Então, tantos anos que o planeta está assim, primitivo, e o planeta escolheu. E quem somos nós para dizer que não, né? Então, a gente pode baixar as barreiras e ir junto, acho que pelo do meu gato. Ou então, a gente ser arrastado. Então, como seria se nós fôssemos como a água, né? Sabe? A água passa por tudo, contorna por tudo, né? E flui. Simples assim, flui. Mas aí a gente quer barrar, né, o fluxo da água, levantando, colocando barreiras, né? Aí vem a água e derruba tudo. Porque a água, ela precisa fluir. E nós deveríamos também fluir. Então, quando a gente entende isso, e a gente está com o nosso feminino equilibrado junto com o masculino, a gente tem toda a nossa força de volta. E tem todo esse entendimento, né? Que a gente precisa ter mais leveza, que a gente precisa entender que a gente não controla nada. Então, sair do controle, sabe? Entrar em aceitação, transmutar, acolher as nossas dores, que é nutrir o nosso ser. E nutrir, gente, eu não falo só de alimento, mas também de palavras amorosas, né? De fé, de esperança. Então, isso é do feminino e a gente não faz, né? Então, o universo vai botar ordem na bagunça. Queira a gente sim ou não. Eu escolhi, entendeu? E aí, tô super feliz com esses ensinamentos que eu tô tendo, aprendizados, estudos, e o curso está ficando muito, muito, muito lindo. A alquimia é muito lindo. E como eu já falei para vocês, né? Mente milionária. Bora lá. Desafio para vocês. Na última aula, ele falou que quem tem uma mente milionária se autopromove, não foi? Pois é. Então, como que a gente pode ter uma mente milionária? Como que a gente pode construir riqueza se a gente tem vergonha de se autopromover, né? Então, isso foi o que a gente estudou no último encontro. Vocês lembram disso? Eu já leio vocês, tá? E aí, eu era uma mulher extremamente tímida, eu tinha vergonha de falar, de receber não, eu tinha, né, várias questões. E quando eu comecei a pedir a minha cura, veio tudo, assim, sabe? Então, hoje, no meu curso, eu dou alquimia, e que sou muito grata, sabe? Porque junto com a minha cura veio muito conhecimento para levar para as pessoas e conhecimentos muito mais profundos do que eu tinha. E aí veio, né, o que governa a nossa vida, que são aquelas feridas que eu falei no nosso último encontro, né? Então, o medo do abandono, da rejeição, e a gente está sendo controlado por isso, porque não tem clareza disso, não limpou isso, não curou isso. Então, eu também tinha todas essas dores, né? Então, por exemplo, a traição para criança é quando os pais prometem as coisas e não cumprem. Eu tinha essa ferida. E aí eu era controladora, porque eu sendo controladora, eu achava que eu ia evitar que alguém me ferisse novamente. Então, eu já fui guerreira, eu guerreava com as pessoas, eu era braba, depois eu me calei, depois eu já vivi, né, dançando nos dois mundos, no meu masculino e no meu feminino. Então, no feminino adoecido, eu me calava, entende? Esse não é um feminino curado. Hoje eu sei o que é um feminino curado. E aí eu me calava. Então, ou eu estava muito no masculino, eu já agia e reagia por impulso, né? Lá no macho alfa total. Ou então eu transitava nesses dois mundos. E hoje eu sei que eu posso ter o melhor dos dois mundos quando eu faço meu processo de cura. Aí eu então tinha todos esses traumas que eu não sabia, estavam muito no meu inconsciente, e, cara, veio tudo assim. E eu tive que olhar sozinha, e eu tive que transpor sozinha, e eu tive que fazer de uma forma que eu nem sabia como eu faria, mas eu fiz. E aí eu fui tendo esse entendimento e fiz o curso numa pegada tão linda, sabe? E ele, assim, ele é um processo de 1 ano, sabe?
Então, que é semanal, porque é para a gente realmente ter a mudança, né? Então, não é uma coisa que você vai assistir uma série, não é assim, sabe? Mas é muito lindo. E aí, o curso, então, aqui no livro, ele diz, né, que a gente tem que se autopromover. Se eu não estivesse me curando, eu jamais teria, primeiro, feito os cursos que eu já fiz, estar falando aqui para vocês, jamais, jamais. E jamais estaria falando do curso agora. Talvez eu botasse o link aí, mas não falaria, entendeu? Por quê? Eu tinha medo do abandono, medo da rejeição, medo da crítica, medo do julgamento. Cara, quanta coisa, eu estava toda encralacada e não sabia de nada disso. E isso estava governando o meu ser, que é infinito e que pode sim construir riqueza. Então, ele fala para gente que uma mente milionária, ela tem que se autopromover. Então, o que é se autopromover? É tipo isso aqui, por exemplo, criei meu canal, venho aqui e falo dos meus saberes e vendo o meu produto. Normal, porque tem pessoas que podem estar em sofrimento, precisando do que, né? Ele fala isso, do que a gente sabe, e a gente está se negando a dar isso. Por quê? Porque a gente precisa se curar, senão a gente não vai fazer, não adianta. Porque tem todos esses gatilhos, né, que acionam. Então, o que você precisa curar, olhar, para você caminhar para essa mente milionária, sabe? Porque todos nós vendemos alguma coisa. Ou vendemos produto, serviço, né? Ou trabalhamos numa empresa e a gente precisa se vender, né, para a nossa empresa para ganhar mais, para ter um aumento, para, né, enfim, ir fazendo escala lá, subindo degraus, né? Então, a gente precisa se autopromover. Se você ainda não tem coragem de fazer isso, o que você precisa olhar? O que tem em você que precisa ser transmutado, né? E aí é isso. Então, olha para isso, vê o que eu preciso, vê o que precisa mudar e começa a fazer esse processo de autopromoção. Porque é simples, é só você falar algo que você faz bem. E o outro não querer, tá tudo bem. Porque o outro tem direito de não querer, sabe? E você tem o direito de falar. E simples assim. Mas aí a gente está na criança ferida, né? Na criança ferida, no ego total. E a gente cria várias máscaras e não vai para o mundo, não vai para a vida, fica contando historinha para a gente se engana tanto, né? Aí a gente fala, não sei o quê, conta aquelas historinhas. Aí daqui a pouco entra na culpa, autossabotagem, procrastinação. Aí daqui a pouco autopunição. E a gente fica nesses loopings, tudo mental, né? Então, bora olhar para isso, tá, meus amores? Então, nós vamos aqui, página 102. Eu vou dar uma lida em vocês. Não consegui estar com vocês ontem, também sou de abril. Tu é quando de abril, Mônica? Me conta aí. Boa noite, tenham todos uma excelente semana. Isso é minha cara. A culpa me leva à autossabotagem e à procrastinação. Participei de um movimento apométrico nessa sexta e lá tive ideia do tamanho da culpa que eu carregava. Show! Show, maravilha. Que bom que você teve clareza, né? Então, além da gente ter clareza, a gente tem que, né, tirar isso do nosso corpinho, que fica a nível celular. Tá? Então, existem vários trabalhos, então, que me vem sendo trazido, né? Trazer para o consciente, nós temos vários corpos, né? Então, nós temos o nosso corpo sutil, corpo aqui, físico, né? Então, a gente tem que fazer limpeza no corpo sutil, a gente tem que fazer limpeza no corpo físico, porque também fica a nível celular, e a gente tem que fazer uma reprogramação mental, ressignificando aquela dor, entende? Então, são vários passos, não é uma coisa só. E aí a espiritualidade me mostra tudo isso, me traz tudo isso, e fala, vai lá, você não pediu? Porque eu perguntava assim, gente, o que eu posso ser, ter e fazer que tornaria o mundo um lugar melhor? Cara, aí eu não vou reclamar não, mas eu fiz essa pergunta todo dia. Eu não tinha consciência do que eu estava pedindo. E aí veio. Então, pedis e obtereis. A gente tem que saber bem o que a gente está pedindo, porque a gente pede e vem. E aí a gente vai bancar aquilo que a gente pediu, entendeu? Imagina, questionar a teoria de Freud e de Jung, entendeu? Psicologia, então, nem se fala. Psicologia nem entra no jogo, entendeu? Tá lá no escanteio. Porque, assim, TCC é uma das melhorzinhas. Mas, assim, trabalha no comportamento. Entendeu? O comportamento não muda inconsciente. Tem uma hora que ele vem e te devora. Porque 95% do que nós vemos está no nosso inconsciente. Aí eu tô ali, ó, mudei um comportamento, né? Só que se eu não olho para lá, o monstro mesmo, a parada que governa, que faz eu fazer um monte de zica na minha vida, que destrói a minha vida, que destruiu meu casamento, que destruiu minha empresa, que destruiu tudo que eu tinha,
a TCC nem chegava perto das minhas dores, entende? Então, que é a melhorzinha, né? A melhorzinha abordagem, no meu ponto de vista, dentro da psicologia. E aí, quando vem isso para mim, fala, caraca, eu vou entrar nisso, vou ter que falar sobre isso para essa galera toda. É igual você chegar numa banca lá de medicina e você bancar aqueles caras que são os coroas, os antigos, né? Aquela nata. E aí eu falei, meu Deus, mas eu pedi o que eu preciso ser, ter e fazer. Agora eu tô rindo, gente. Mas entendeu? A gente pede, a gente recebe. Então, peça, por enquanto, o que você dá conta. E se você quiser algo grandioso, se trabalhe, porque virá. E aí depois a gente não pode reclamar nem negar, porque se a gente nega as coisas, aquilo começa a perseguir a gente. E aí é isso, você está no meu autoconhecimento. Então eu falo assim, cara, eu pedi. Eu vou fazer o quê? Vou me auto-sabotar? Não vou levar isso para o mundo? Não vou bancar isso? Aí eu entro em quê? Em culpa. Aí daqui a pouco eu entro em quê? Em autocobrança. Daqui a pouco, autopunição. Entendeu? Começa a me punir. Tudo inconsciente. Entendeu? Então, é como o que está no teu inconsciente, cara, é muito mais forte. É muito forte. A gente tem que trazer isso à tona, senão isso vira realmente um fantasma. Mas não é um fantasma. Ele tá tipo assim, olha para mim. Olha aqui para as minhas dores, que você negou a vida inteira. Olha para os traumas que eu vivi, cara. E aí fica aquela criança que está ferida, governando a tua vida. A criança não governa a vida. A criança não trabalha. A gente não sabe que não ganha dinheirinho, né? Quem está na criança ferida. Ó, a criança não trabalha. A criança não ganha dinheiro, tá? Só para vocês terem os insights de vocês, né? Criança não dirige vida. Então, se a gente está nesse lugar, a gente tem que acessar essas dores, essas questões, para transmutar isso e aí o adulto entrar em cena. Entendeu? Porque aí o adulto sabe o que tem que ser feito, né? E aí é o adulto curado, que está com o seu masculino e está com o seu feminino. Então ele vai para a vida, ele batalha, ele traz a caça, mas ele sabe que 5 horas está na hora dele ir para a caverna, dormir, descansar. Não é para trabalhar até 10, 11 da noite, levar trabalho para casa. Entende? Que aí é o feminino que entra, fala, ó, chegou a hora, entende? Senão a gente está com o nosso feminino ferido e a gente entra na autopunição, né? Então a gente leva trabalho, fica horas e horas e horas, autocobrança, autocrítica, nunca é bom bastante, nunca é suficiente, um perfeccionismo. Gente, olha quantas coisas vêm, né? Então, quando a gente está com o nosso feminino ferido. Então, quando a gente está com esse feminino curado, sabe? É a amorosidade. Fala, ok, você já fez o melhor que você podia agora. Vai para casa, vai tomar um banhozinho gostoso, vai ver um filminho, né? Vai tomar um chá, vai relaxar, vai, sei lá, fazer algo que é importante para você, que é o feminino, o arquétipo da mãe, né? Do curar, do nutrir, do cuidar, entende? Então, é muito lindo o conhecimento tá vindo, eu tô muito apaixonada e vou bancar. Bora lá. Se a gente quer ser uma mente milionária, a gente tem que ter projetos milionários, né? Então vamos começar nosso estudo, meus amores. As pessoas ricas